Saudações, gente bonita. Muito bom dia, mestre líder aqui falando. Hoje nós conseguimos cumprir o horário. São 8 horas da manhã do dia 21 de novembro de 2025. Catalão, Estado de Goiás, Cerrado Brasileiro. Nós temos dois assuntos que estão intimamente correlacionados. Nós temos a questão japonesa, certo? Nós temos a questão japonesa e nós temos a questão da NVIDIA. Vamos falar sobre as duas e entender por que elas estão relacionadas. Primeiro eu vou começar com a NVIDIA. O que eles admitiram e o que não admitiram. O camarada Roberto postou um link no nosso grupo de um texto do Xanaka, do Xanaka Pereira, que nós indicamos. E ele toca em alguns pontos, só que ele não conta toda a história. Não é porque ele seja desonesto, é porque ele está preso numa armadilha ideológica. Warren Buffett acaba de comprar a empresa que matou a NVIDIA. O Xanaka, essas expressões, tipo, é um tanto quanto dramático, né? Eu acho que para você ter sucesso nas redes, bom dia, camarada César, seja bem-vinda. Acho que para você ter sucesso nas redes, você precisa dramatizar, né? Espetacularizar. Eu não consigo fazer isso. Mas, né? Enfim. Continuando ali a treta. Em 14 de novembro, a Berkshire Hathaway divulgou uma participação de 5,1 bilhões na Alphabet, que é a dona, entre outras coisas, do YouTube, do Android, do Google. Quer dizer, o homem só vinha guardando dinheiro, de repente investe na Alphabet, uma das 7 magníficas. 13 dias antes, olha só, o Google lançou o Ironwood, um chip que faz o que as GPUs da NVIDIA fazem, a 1/5 do custo. Não sei se vocês se lembram, pelo menos quem está acostumado com a gente aqui, já deve ter ouvido umas 100 vezes que eu falei, cara, tem uma porrada de empresa que só funciona se for monopólio. E a NVIDIA, claramente, é uma das empresas que só funciona em regime de monopólio. Pois então, a Alphabet quebrou o monopólio da NVIDIA. 6 dias após o pedido de patente, o Google lançou o Gemini 3, modelo de inteligência artificial mais avançado do planeta. A gente pode discutir isso, mas de fato, com certeza é um dos. Foi treinado em 0 chips da NVIDIA. Isso não é uma manchete, isso é o fim de um monopólio. E nisso ele está correto. Esse é o ponto que nós estamos querendo chegar. A NVIDIA só funcionava, toda a arquitetura financeira e especulativa em torno da NVIDIA só funcionava porque na prática ela tinha um monopólio. Nós falamos, cara, ela foi expulsa da China, que é 30%, 40% do mercado mundial de inteligência artificial. Ela foi expulsa da China. Mas ainda tinha o resto do mundo. Não tem mais. Todas as empresas de inteligência artificial, exceto o Google, pagam a NVIDIA entre 3 e 4 bilhões de dólares para treinar um modelo de ponta. O Google paga entre 600 e 750 milhões de dólares usando suas próprias TPUs Ironwoods. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Meta, todas elas estão pagando 400% a mais, pode colocar a Amazon aqui, 400% a mais pela mesma capacidade computacional. O Google é dono de fábrica, todos os outros alugam as ferramentas. A NVIDIA construiu um império de 3,5 trilhões, sendo a única fornecedora de chips de inteligência artificial relevantes no Ocidente. Mais uma vez, ele age como se a China não existisse. Vamos chegar nesse assunto daqui a pouco. Esse monopólio acaba de ser destruído. A Anthropic já assinou contratos de 1 milhão de TPUs do Google. Há rumores de que a OpenAI esteja em negociações. A migração já começou. Quando seus concorrentes conseguem treinar modelos a 20% do seu custo, você não tem um negócio, você tem um cronômetro, de fato.
Imagina que você vem pegar uma coisa que a essência da verdade, você vende pamonha. Você vende pamonha a R$ 15. Depois alguém aparece vendendo pamonha com a mesma qualidade a R$ 3. Cara, você já era. O homem que disse que sentia falta do Google, Warren Buffett, em 2004, acabou comprando-o em 2025. Não porque seja barato. Embora com um custo de 27 vezes os lucros em comparação com 34 da NVIDIA seja, cara, o ideal é que seja 10 vezes. Não 27 vezes. 27 vezes e 34 vezes, deixa eu explicar para vocês. Imagina que 10 é... E 10, não precisa imaginar, 10 é recomendável. Você tem que recuperar o preço das ações em 10 anos com dividendos. Certo? No caso da Google é 27 vezes e no caso da NVIDIA é 34 vezes. Então você pega o teto, que é 10 vezes, e transforma ele em peso. 27 menos 10 é 17, 34 menos 10 é 24. Eu vou fazer uma pergunta sincera para vocês verem o que eu quero dizer. Imagine que vocês pulam de um edifício. Você tem a opção de pular de um edifício, e são obrigados. Ou de 17 andares, ou de 24 andares. O resultado final vai ser diferente? Não. Então não faz diferença se é 17 andares ou 24 andares. Se é 17 pontos ou 24 pontos acima do teto. Está acima do teto. Está muito acima do teto. Então, dizer que faz uma diferença muito grande, não faz. Porque o Google é a única empresa de inteligência artificial que não pode ser mantida como refém. Por quê? Porque, primeiro, ela fabrica as próprias TPUs. E segundo, porque a Alphabet controla as 3 maiores plataformas do planeta. A de busca, né? Que é o Google, o Android e o YouTube. Então, essas 3 plataformas são controladas pelo Google, pela Alphabet. Google, Android e YouTube. Só que só no Ocidente. Mais uma vez, o camarada fala como se a China não existisse. Agora, controla a infraestrutura de supercomputadores mais baratas já construídas. Não, isso é mentira. As infraestruturas de supercomputadores mais baratas estão na China. Buffett não compra potencial, ele compra inevitabilidade. Se o Google Cloud crescer mais de 25%, 45% nesse trimestre, o poder de precificação da NVIDIA desmorona. Se os custos das TPUs mantiverem-se 75%, 80% abaixo do equivalente em GPU, todos os laboratórios de inteligência artificial racionais farão a transição. Quer dizer, em vez de você comprar chip de grande capacidade de processamento, você compra muitos chips de pequena capacidade, que no fim processa a mesma coisa. Se o Gemini continuar a melhorar nesse ritmo, a guerra dos modelos já terá terminado. Aí entra a questão. Mais uma vez, ele está ignorando os modelos chineses. Toda a economia de inteligência artificial está prestes a ser reprecificada em dor de um fato. Quem detém as fichas detém o futuro. E quem detém as fichas é a China, não é a Alphabet. O Google é o dono dos chips. Buffett é dono do Google. Ok. Bom dia, camarada Luiz. Bom dia, Liz. Bom dia, camarada Walter. Bom dia, César. Então, você pensa, cara, isso não é geopolítica. Isso é 100% geopolítica. Nós sempre falamos, gente, quem acompanha a gente desde o início, anos atrás, cara, geopolítica é resultado de economia política. Tem a ver com dinheiro, com disputa, com recursos, com tecnologia. É isso que sustenta todo o aparato da geopolítica mundial. Então, vamos pegar aqui o que o nosso colega Shanaka Pereira está falando. Que a NVIDIA está condenada. Eu concordo com ele. A NVIDIA está condenada. A NVIDIA está condenada. Porque ela detinha um monopólio e agora não detém mais. Deixa eu colocar para vocês o link do texto completo do Shanaka Pereira. Vamos colocar o link do texto completo do Shanaka Pereira. Que vocês podem ler, vocês podem gravar, né? Vocês podem analisar vocês mesmos mais tarde. Eu acho importante a gente trabalhar com transparência. Está aí o link. O artigo completo dele. Mas, usando as palavras de Miguel de Unamuno, que sempre são a nossa referência,
medra, não pelo que comes, mas pelo que jejuas. Então, nós não vamos fazer a nossa análise baseando-se nas palavras do Chanaka Pereira. Nós vamos começar a nossa análise baseando no que ele não diz. Isso importa mais. Primeira coisa, ele ignora a China solenemente. Fabricação de chips, modelos de inteligência artificial. Ele age como se a China não existisse. Ele age como se os Estados Unidos representassem o mundo. Não representa mais. Representa 1/8 do mundo. É aquilo que até zombeteiramente o Vladimir chama de bilhão de ouro. Só representa esse bilhão. Certo? O Chanaka analisa, reitera, a realidade norte-americana como se fosse a realidade mundial. O modelo de inteligência artificial perfeito, cara. A corrida só está começando. E está começando a ser vencido pela China. A questão não é um modelo de inteligência artificial americano superar um outro modelo de inteligência artificial americano. A questão não é um produtor de semicondutores americanos superar um produtor de semicondutores norte-americano. A questão é, a China está na jogada. E junto com a China, bem ou mal a Índia, certamente a Rússia, certamente o Irã, bem ou mal o Brasil, a Indonésia, o Paquistão, Bangladesh, Sudeste Asiático. Sudeste Asiático são 600 milhões de pessoas. A Índia 1 bilhão e 400, são 2 bilhões. Rússia e Brasil são 300 milhões, 2 bilhões e 300 milhões. Estados Unidos não são o mundo. Definitivamente os Estados Unidos não são o mundo. Acho que, como acontece muito entre os liberais, o nosso colega Chanaka não consegue vislumbrar o mundo sem que seja pela ótica dos Estados Unidos. Então, eu não estou dizendo que ele está mentindo, que ele está empolgando. Não, o que ele fala é válido, só que não é válido para o mundo. O que ele fala é válido para os Estados Unidos, não para o mundo. Para o mundo vale a China. Então, está lá os Estados Unidos, né, a empresa norte-americana, produzindo Ironwood. Nossa, cara, que maravilha, que bom, né, para o Ocidente. Mas um chip de silício, por melhor que ele seja, vai ser sempre um chip de silício. Ele pode estar bem embalado, ele pode estar bem feito, ele pode estar bem executado, mas ele sempre será um chip de silício. Um chip de silício, por melhor que seja, entre os outros chips de silício, não compete com chips de niobeta, de lítio chineses. Não compete com chips de arsenieta de galho russos. Essa que é a questão. E aí, reparem bem, nós temos que entender o modelo. Os chips de silício, seja para TPU, que é para terminal, seja para GPU, que é um modelo um pouco mais forte. Bom dia, camarada Douglas, bom dia, camarada Gelson, bom dia, camarada Ana Maria. Eles não se comparam a chips feitos para supercomputadores. Então você pensa, a NVIDIA é super poderosa porque ela tem um monopólio mundial de processadores pequenos. Essa é a realidade. A Rússia não está nessa para produzir para varejo. A Rússia está nessa pelo atacado. A Rússia não precisa produzir 400 milhões de chips. A Rússia precisa produzir 4 mil chips. Está todo mundo reclamando, camarada Luiz, o camarada cataguarista, que é engenheiro, o camarada Londeiro, que também é engenheiro, eles falaram que muito provavelmente é interferência elétrica. Mas eu não sei o que está interferindo, né?
Sinceramente, eu não sei o que está interferindo. Vou tentar desligar a caixa de som. Desliguei as duas, o microfone. Estou usando o microfone da... Não, então, eu estou no PC. Né? Eu estou no PC. Agora eu estou no PC. No notebook, a imagem não é tão boa. Entendi. O que você está dizendo é que quando você me vê no notebook, o som é uma coisa. Quando você me vê no PC, o som é outro. Entendi. É muito estranho mesmo. Aí o que eu fiz? Eu desliguei o que eu posso de material elétrico aqui. Eu desliguei o meu speaker da Huawei, que eu ganhei, né? Muito obrigado, Consulado Geral da China. Desliguei meu microfone excepcionalmente bom, que eu ganhei da camarada catarinense, né? Então não tem mais nada elétrico ligado. Eu acho que o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Mas, enfim, o que a gente precisa comentar aqui é tentar entender como as coisas estão realmente caminhando. Certo? Como as coisas estão realmente caminhando. O nosso colega tem isso, no PC Windows e o tablet Android, são modelos diferentes. Ambos da mesma empresa, né, que é a qual nós estamos comentando ela aqui, a Alphabet, inclusive. Mas o fato é que, vamos reiterar o ponto aqui. A Rússia não pretende entrar no mercado de varejo de semicondutores. É muito mais prático ela comprar da China. Não faz sentido concorrer com a China. A não ser que você tenha uma vantagem muito grande. Certo? Foi por isso que a Rússia desenvolveu semicondutores baseados em arseneto de gálio. Eles são 20, 30, 40 vezes mais caros do que os semicondutores de silício. Só que a lógica deles é completamente outra. Eles não foram feitos para trabalhar em celular. Foi feito para trabalhar em supercomputador. Foi feito para trabalhar com computação quântica. Da mesma forma, a China também não caminha na direção de tentar aperfeiçoar chip de silício. Já chegou nos limites da física. O que a China está fazendo? Trabalhando com niobeto de lítio. Não silício, niobeto de lítio. A Rússia, não silício, arseneto de gálio. São novos materiais. São novos tipos de engenharia. São novos desafios da física. E contra isso, os Estados Unidos não têm como competir. Os Estados Unidos ainda estão na briga para qual máquina de escrever elétrica é mais poderosa. Não perceberam que os outros adversários estão usando computador. Os Estados Unidos estão na busca pela câmera fotográfica para vender filmes. E não perceberam que os outros países estão trabalhando com câmera digital. A corrida é outra. Os Estados Unidos estão numa corrida errada. Uma corrida que eles não têm como vencer. Nesse ponto, a Xanaca Pereira não toca. E esse é o ponto geopoliticamente interessante e decisivo. Porque não interessa quanto a linda e maravilhosa Alphabet faça TPUs baratas, Ironwood. Isso não faz diferença. Continua sendo uma pequena estrutura de silício que não tem como concorrer com chips fotônicos baseados em niobeto de lítio, que não tem como concorrer também com chips fotônicos, mas baseados em arseneto de gálio. Essa que é a questão. São ultrapassados, é uma corrida que você já começa perdendo, você não tem como vencer. Ah, mas é caro. Cara, a Rússia não está procurando a coisa mais barata.
A Rússia quer usar semicondutores para defesa e planejamento estratégico. A China até quer. Por isso faz mais sentido o niobito de lítio. Porque a China é dona de jazidas de nióbio. Aqui na minha cidade, Catalão, por exemplo. Você tem duas grandes minas de nióbio no mundo. Uma em Araxá e outra aqui em Catalão. A de Catalão é dos chineses. Eles têm um estoque infinito de nióbio. Lítio, nossa senhora. Eles têm muito disso. Faz total sentido. O arsênio não é tão comum. O galho é menos comum ainda. Por que a Rússia usa? Porque ela tem as duas coisas, tanto o arsênio quanto o galho. Ela não tem que importar de ninguém. Ela não precisa se preocupar com isso. Ela produz internamente. A soberania estratégica é um ponto muito importante para a Rússia. Muito, muito importante. É importante para a China também. Mas a China tem mais meios do que a Rússia. Seja como for, as duas abandonaram o silício. As duas potências abandonaram o silício. Estão trabalhando com base em supercomputação, computação quântica ou computação fotônica. Muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais econômico. Capacidade de processamento muito maior. Não estão pensando em celular. Quem está pensando em celular é o mercado, é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Estão pensando em celular, estão pensando em videogame, estão pensando em equipamentos inteligentes. Que ótimo, é uma boa estratégia de mercado. Mas a lógica por trás das ações russas é outra. A lógica por trás das ações chinesas também é outra. E nenhuma das duas contempla semicondutores de silício. Esse aspecto que o nosso colega Shanaka Pereira ignora, não sei se propositadamente ou por falta de perspicácia. Ele trata os Estados Unidos como se fosse o mundo. A Google vai destruir a NVIDIA? É o que nós estamos falando desde sempre. Ela vai arrebentar a NVIDIA e a Microsoft juntas. Nós estamos falando isso há quanto tempo, gente? Volta vídeo meu de uma semana atrás, de um mês atrás, de 3 meses atrás, eu já estou falando isso. Nós estamos falando isso. Falando, cara, a NVIDIA só se sustenta porque ela tem monopólio. O problema é que a Google também só se sustenta porque tem monopólio. E por isso a análise do nosso colega Shanaka é imperfeita. Porque não consegue compreender que a China, aonde ainda não quebrou, quebrará esses monopólios. Então não há uma briga interna entre NVIDIA e Alphabet, não. É uma briga interna acontecendo enquanto o inimigo externo está crescendo, ficando rápido e forte. E grande. É isso que está acontecendo. Ele não consegue captar esse momento. Problema. E nós também já falamos muito sobre isso. Cara, quase ao nível da exaustão. Toda a Bolsa de Nova York, todo o mercado financeiro dos Estados Unidos tem núcleo em torno da NVIDIA. Eles fazem compras cruzadas, e não é nem necessariamente por má fé, é porque é uma cadeia produtiva, é o que as cadeias produtivas fazem, elas se retroalimentam. Se você observa o modelo de cluster chinês, é isso que eles fazem. Exatamente, camarada Lias. Livre mercado é para otários. Esse é o ponto. O capitalismo nunca trabalhou com o livre mercado, ele sempre buscou o monopólio. Não está sendo diferente agora, não está acontecendo nada de diferente. Agora, o que está acontecendo é o mesmo, só que de uma maneira mais explícita. E numa escala que a humanidade não tinha concebido, não vou nem dizer conhecido. A humanidade não tinha concebido antes. Nossa, isso nunca aconteceu. Cara, como nunca aconteceu? Essa é a essência do capitalismo. O capitalismo busca monopólio. Esquece essa bobagem de ANCAP, de incel, de liberal, de professor de Deus. Cara, na real, o lance é que o capitalismo dê concorrência. Ele caminha para o monopólio. E se não der, pelo menos para o oligopólio.
Então, não é necessariamente que essas empresas, que as 7 magníficas todas, que a Alphabet, que a Amazon, que a Tesla, que também é um grande consumidor de processador, que a NVIDIA, que a Microsoft, estejam conspirando. Não necessariamente, é uma cadeia produtiva. O que aconteceu de novo? E o Xanaca Pereira não conseguiu captar. O que aconteceu de novo é que, vendo o navio afundando, a Alphabet foi mais esperta, mais inteligente, agora sob a direção tácita do Warren Buffett, e simplesmente saiu do jogo, cara. O Titanic já estava mais ou menos ali na entrada do mar da Groenlândia. Opa, vamos desembarcar, vamos descer os barcos, aqui fora está meio desconfortável, mas esse navio vai bater no iceberg. Vamos descer em quanto tempo, né? Ô, camarada, ótima pergunta. Eu acho que a Mitsubishi, ela acaba sobrevivendo porque ela está muito conectada ao Estado japonês. Mas, com certeza, vai fazer adaptações. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, inclusive. Com certeza, ela vai ter que fazer adaptações. O modelo de negócio dela é obsoleto. O modelo globalização, você pega peças do mundo inteiro e monta numa cidade. Isso não funciona mais. Isso funcionava na época da globalização. Nós estamos na época da desglobalização. Então, a Mitsubishi ou muda o jeito de fazer negócio, o jeito de produzir, ou desaparece, ou vai ser comprado. Continuar do jeito que está, eu concordo com você. No máximo, alguns anos. Não tem como continuar. O mundo agora é outro. Estratégia de globalização, uniformização produtiva, mundialização da produção, isso não existe mais. Esse modelo foi derrotado. Quanto mais cedo a empresa entender isso, menos ela vai sofrer e mais até ela pode lucrar. Mas o fato é que esse modelo foi derrotado. Certo? Então, o camarada Pereira, eu não estou dizendo que ele é desonesto, por favor, não é. Não estou dizendo que ele é burro, o cara ele é 1000 vezes mais inteligente que eu. O que eu estou dizendo é que ele não consegue perceber aquilo que nós falamos ontem, o que realmente importa. A questão da quebra do monopólio não é uma quebra interna. Não se trata de substituir a NVIDIA pela Alphabet. Trata-se que as duas são monopólios. Certo? Então, assim, e outra coisa. Como nós dissemos, a NVIDIA é o núcleo de uma fauna, de um ecossistema falido. É uma das chamadas espécies-chave. O ecossistema da NVIDIA faliu. O Warren Buffett agora manda a chuva da Alphabet, entendeu isso e está tirando o corpo fora, cara. Não. Vamos sair disso antes que o meteoro caia. Você vê, o meteoro caiu e extinguiu os dinossauros. Não extinguiu os dinossauros. Extinguiu quase todos os dinossauros. As aves sobreviveram. Entendam a Alphabet como uma ave. Os outros dinossauros serão extintos. A começar pela própria NVIDIA, nós estamos falando isso há muito tempo, ela vai quebrar. Vai levar junto a OpenAI e levando junto a OpenAI vai levar também a Microsoft. Essas três vão se lascar. Muito provavelmente a Apple também vai para o saco. Que a Apple não aguenta concorrer com os chineses, ela não dá conta. A Microsoft faz um produto muito ruim. Faz o que for do Alphabet, os produtos dela são bons. Os produtos da Microsoft não são. Os produtos da Apple não são. Os produtos da OpenAI não são. Então, essas três empresas, nós estamos falando isso há muito tempo, elas vão quebrar. O que vai acontecer com a Tesla? Depende. Depende, estão pensando em abrir a fábrica na China, tem visão. O que vai acontecer com a Amazon? Vai quebrar. O negócio dela não é sustentável. É sobre isso que nós estamos falando. É a queda de todo um ecossistema. É uma extinção em massa que está se aproximando. O meteoro está chegando. Era Tchitchklub, né? O nome da cratera aberta na Península de Yucatán. Então, a NVIDIA está bem no meio da Península de Yucatán.
Microsoft está bem encostada na Península de Yucatán. A OpenAI está entre a Microsoft e a NVIDIA. Esses três não vão sobreviver ao impacto. A questão é, quem é a árvore? A Alphabet? Não sei, cara. A Alphabet também, ela resiste a um modelo concorrencial? Eu acredito que não. Ela pode durar mais um pouco. Como aqueles dinossauros que existiram na Nova Zelândia e sobreviveram 2 milhões de anos depois de todos os outros serem extintos. Mas no final eles também foram. Então, o Alphabet é o dinossauro neozelandês. Sobrevive por 2 milhões de anos, mas não mais que isso. Já era. Não consegue. E o Japão? Bom, aí entra o Japão. O mesmo Shanaka Pereira, ele é bem profícuo. Ele escreveu um artigo peraí. Falando sobre o fato de que, segundo ele, o Japão não tem escolha. O Japão está entre duas escolhas terríveis. Bom, aí nós estamos identificando a contradição em termos. Nós estamos identificando a contradição em termos. Se existem duas opções, é claro que ele tem escolha. Exatamente, camarada Douglas, exatamente. Se ele está entre duas encruzilhadas, é óbvio que ele tem escolha. Pode não ser escolha fácil, mas é evidente que o Japão tem escolha. As escolhas do Japão são tentar manter tudo que está ou aumentar as taxas de juros. Então o Japão tem duas... Gente, se você tem duas opções, cara, essa é a definição de escolha. Opção número 1, manter as taxas de juros. Só que o endividamento do Japão já está em 230% em relação ao PIB. Opção número 2, aumenta as taxas de juros. Só que isso é um problema, porque o endividamento está em 230% do PIB. Opa, peraí, como assim? Se os Estados Unidos acham que o Japão não tem escolha, e o Shanaka Pereira está fazendo o papel de advogado do diabo, não, o Japão não tem escolha, cara, isso é desonesto intelectualmente. Porque o Japão tem sim, é só pegar o conceito de escolha, de liberdade do Sartre. E eu nem gosto do Sartre. Mas o conceito dele de liberdade é bastante interessante. Liberdade é ter escolha. Não as escolhas que você quer. Leder, você quer ser bonito ou você quer ser rico? Eu não tenho essas escolhas. Mas eu tenho outras escolhas. Eu não tenho as escolhas que eu queria ter. Mas eu tenho escolha. Então, quando ele fala que o Japão não tem escolha, cara, ele está fazendo uma análise rasa. Sabe, ele está fazendo uma análise muito rasa. Esse é o ponto. Porque o Japão tem sim escolha. O problema é que ele não quer admitir, o nosso colega Shanaka, ele não quer admitir que uma das escolhas é parar de tentar deixar o mundo bom para os Estados Unidos. Entre as supostas escolhas que o Japão não tem, qual que é a que eu tenho quase certeza que ele vai adotar? Subir os juros. Ele não vai manter os juros. Essa é a pior das piores escolhas. A escolha menos ruim, e eu já tenho falado sobre ela há muito tempo, é simplesmente aumentar os juros. Ah, Leder, mas se o Japão aumenta os juros, a dívida pública cresce. Ainda mais, o déficit fiscal aumenta. Mas quem disse que não é isso que o Japão quer? Vejamos o caso dos Estados Unidos. Vamos pegar dados reais, ao vivo, aqui, nesse exato momento. Pegar dados reais. Sabe, real mesmo, ao vivaço. Vamos pegar aqui o S-Debit Clock. Eu não trouxe meu celular, então vou pegar os dados que estão disponíveis no computador. O S-Debit Clock. A gente vai no S-Debit Clock. Tempo real.
Dívida pública dos Estados Unidos, 38 trilhões, 221 bilhões de dólares. Uau! 121%, 21% além do PIB. Uau! O Japão tem 270%, quase mais que o dobro. O que os Estados Unidos pagam de juros anualmente? O que eles pagam de juros? Quase 1 trilhão de dólares. Especificamente, 968,5 bilhões de dólares anualmente pagam de juros. O Japão quase não paga juros, porque a taxa de juros do Japão era de 0%. Por isso que o Japão era centro do mecanismo de carry trade. O Japão não exigia juros. Ele simplesmente pegava emprestado. Não ofertava juros. Então era como se ele não pegasse emprestado. Na verdade, considerando a desvalorização da moeda, é como se o Japão se financiasse com dívida. É uma situação extraordinária. Você pega 270 bilhões, pega 300 bilhões, pega 500 bilhões, pega 1 trilhão, 2 trilhões, 4 trilhões, 5 trilhões, 10 trilhões, 9,8 trilhões é o número. O número real da dívida japonesa é 9,8 trilhões, quase 10 trilhões. E praticamente não paga juros sobre isso. Isso é bom para você, porque você pega dinheiro sem pagar juros. E isso é bom para os outros, que pegam dinheiro que não cobra juros. Então você usa isso para fazer o mecanismo de carry trade. Quando o Japão, e ele já está cobrando taxa de 1,5%, o Japão vai subir para 2%? Claro que vai. Vai subir para 2,5%? É óbvio que vai. Vai subir para 2,7%? É evidente que vai. Essa é a melhor escolha. São escolhas difíceis, mas essa é a melhor escolha. Por que é a melhor escolha? Para o Japão, não para os Estados Unidos. É isso que está deixando o nosso colega Shanaka desnorteado. Olha, se o Japão, digamos que enlouquece, o gerente enlouqueceu, aumenta a taxa de juros para 3%. Você ainda tem o gasto, um derivativo, né? Você paga um seguro. Aí só para 3,5%. Cara, não compensa. Não compensa. Não compensa mais fazer carry trade. Não tem como. O mecanismo de carry trade morreu. Nós já vimos falar, cara, o mecanismo de carry trade morreu. Nós já falamos isso algumas outras vezes. Só que ele vai ser morto de uma maneira que não pode mais ser ressuscitado. Exatamente. Ah, mas isso vai desvalorizar o iene brutalmente. Quem disse que não é exatamente isso que o Japão quer? Isso prejudica imensamente os Estados Unidos, mas não o Japão. Pensa o seguinte, uma dívida de 10 trilhões de dólares, convertida em iene, vamos supor que é uma dívida de 1 quadrilhão de ienes. Desvalorize o iene a ponto de perder metade do valor. A mesma dívida de 1 quadrilhão vai passar a valer 500 bilhões. Desvalorize ainda mais. A dívida de 500 bilhões, 500 trilhões, perdão, vai valer 200 trilhões de ienes. Você reduziu brutalmente a sua dívida. A própria economia japonesa vai sofrer? Claro que vai. Mas ela só vai sofrer. A dos Estados Unidos morre. Imagina o seguinte. O Japão tem 1,80 m. Os Estados Unidos 1,70 m. Eles estão no mesmo posto de água com 1,5 m de água. A decisão do Japão é manter a água a 1,5 m ou fazer a água subir mais 27 centímetros, 25 centímetros. Bom, de 1,50 mais 25 centímetros, a água vai para 1,75 m. O Japão tem 1,80 m. Vai sofrer, vai ter que virar a cara para cima, vai passar o diabo, mas sobrevive. O problema são os Estados Unidos, que tem 1,70 m. Se a água subir para 1,75 m, eles vão morrer afogados. Essa é a situação, para vocês entenderem. Então é óbvio que o Japão tem escolha. É isso que o Shanaka não quer dizer, não quer explicar. O Japão tem escolha e vai executar a escolha. Escreva o que eu estou falando. O Japão vai aumentar os juros. Esse aumento de juros brutalmente a dívida japonesa. Só que, com o aumento de juros, todo o dinheiro japonês que está nos Estados Unidos volta. E todo mundo que tem título japonês se desfaz dele. Traduzindo, a dívida japonesa expressa em questão de meses, um ano no máximo, vai ser quase totalmente expressa em ienes.
E aí a teoria monetária moderna está correta, você não quebra na própria moeda. Olha, com a dívida completamente expressa em ienes, é só brutalmente. O Japão vai sofrer um pouco de abamação com a bunda, mas com duas vantagens. A primeira vantagem é que as exportações japonesas ficam cada vez mais baratas. Quanto mais o iene perde valor, mais sai barato para o Japão exportar. E a economia japonesa é essencialmente uma economia exportadora. E a segunda vantagem, a dívida japonesa, que era impagável, de repente derrete. E como se ela não precisasse mais ser paga, porque ela não vale nada, ela está na moeda que não tem valor. O Japão vai sofrer? Claro que vai. Mas é como eu disse, o Japão engasga, os Estados Unidos se afogam. Nessa ferida, o nosso colega Shanaka não tocou o dedo. Ruim para o Japão? Claro que é ruim para o Japão. Porra. Mas para os Estados Unidos é mortal. E o interessante é que quem falava exatamente isso? Falou exatamente isso, gente, impressionante, como se tivesse sido desenhado. David P. Goldman, no artigo Fatal Dependência, de 2022. Falou, cara, a situação dos Estados Unidos está horrível, vocês não fizeram nada. Essa dependência que o Japão, que os Estados Unidos, perdão, tem de financiamento estrangeiro vai na economia norte-americana. David P. Goldman desenhou isso com todas as letras, fez praticamente um mapa, mostrando como destruir os Estados Unidos. Pelo jeito, nenhum americano leu. Mas certamente os chineses leram. E com certeza os japoneses leram. Como se diz, ninguém é profeta na própria terra. Eu acho que não tem uma única pessoa da minha cidade que assiste minhas lives, que lê meus textos, que vê meus vídeos. Na sua terra você não é profeta. O David P. Goldman falou, cara, vai dar ruim, vai dar merda, vai terminar muito mal. Ninguém quis ouvir. Tá bom, então. Os japoneses leram, os chineses leram. Então, quando o nosso colega Shanaka fala, cara, o Japão não tem escolha, porra, claro que ele tem. Quebrar os Estados Unidos, quebrar a espinha dos Estados Unidos. Inclusive, porque isso vai quebrar tanto os Estados Unidos que eles não vão ter como manter bases militares em território japonês. Eles vão ter que desocupar o Japão. Vão ter que libertar o Japão. Aí algumas pessoas falam, cara, mas aí o Japão fica inseguro. Porque a China pode invadir, a Rússia pode invadir, a Coreia pode invadir. Cara, eles podem invadir a qualquer hora. Quem fala que com isso, saindo as bases americanas, o Japão perde segurança, é porque acredita que os Estados Unidos, A, tem capacidade, ou B, tem vontade de defender o Japão em caso de um confronto com qualquer um dos três vizinhos. Os Estados Unidos não vão fazer. Os Estados Unidos não entram em briga nem para defender eles mesmos. Gente, por favor, pare e pense. Desde a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos enfrentaram uma potência pelo menos mediana, todos os países que os Estados Unidos enfrentam são países que eles consideram nações muito mais fracas. Os Estados Unidos não enfrentaram a Indonésia, não enfrentaram a China, não enfrentaram a União Soviética, não enfrentaram a Rússia, não enfrentaram a França. Os Estados Unidos enfrentam países muito mais fracos que eles. E mesmo assim, perdem. E mesmo assim eles perdem, cara. Mesmo assim eles perdem. Perderam para o Vietnã. Perderam para o Afeganistão. Entende? Essa aqui é a questão. Bom, vamos responder a nossa pergunta provocativa. Bom dia, Leila. Gente, ser educado é importante. Se os imperialistas estão tão fracos assim, por que o Bin Salman renovou os laços e contratos militares entre os sauditas e eles? Camarada, ontem eu estava falando sobre isso. O estratagema do estado de Lingshan. Aqui no Ocidente, nós essencialmente somos cegos, surdos, para tudo aquilo que o Oriente produziu ao longo de milênios. Certo? A gente age igual o Shanaka, como se a China não existisse. Como se só existisse Estados Unidos no mundo.
Então, vamos explicar a ação do Bin Salman a partir do estratagema do estado de Renchá. 2.650 anos atrás. Cara, 2.650 anos atrás, o que existia do Ocidente? O que existia da Inglaterra, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da Holanda, da Suécia? Não existia nada. Eram pessoas que escovavam os dentes com a própria urina. Mas 2.650 anos atrás, o duque do estado de Shu contratou Guan Zhendong, que desenvolveu o estratagema do estado de Renchá, que vai explicar direitinho o que o nosso colega Sua Alteza Real, o príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, fez. O estado de Shu, um dos estados fundadores da China, né, estava tendo problemas com o estado de Renchá. Cara, esse estado de Renchá vai nos dar trabalho. Chamou o camarada Guan Zhendong, autor de um livro civilizacional importantíssimo, que nós já falamos sobre um punhado de vezes, e está no nosso livro, que a gente está terminando de escrever, chamado Guanji. Falou, o Guan Zhendong, nós temos um problema. O estado de Renchá. Um problema grande. Resolva. Guan Zhendong teve a seguinte ideia, e executou. Primeiro, ele começou a comprar armas. O estado de Renchá fazia armas muito boas. Começou a comprar armas no estado de Renchá. Comprava 50, comprava 500, comprava 1.000, e o preço das armas no estado de Renchá começou a subir. O que ele fez? Comprou mais armas, 2.000, 5.000. E o preço das armas no estado de Renchá foi subindo. De repente, eles começaram a ganhar tanto dinheiro, os artistas do estado de Renchá, que falaram, não, eu não vou me dedicar à agricultura, né? Por favor, não vou me dedicar à agricultura. A agricultura não dá dinheiro. O que dá dinheiro é fazer armas. Certo? E ao longo de 10 meses, eles começaram a comprar. E toda a economia do estado de Renchá foi para fazer arma. Ato contínuo. Depois desses 10 meses, Guan Zhendong começa a fazer outra coisa. Um estado vizinho, que inclusive deu origem ao nome China, o estado de Qin, que foi na época dos estados combatentes, que antecedeu a unificação chinesa. O que o estado de Shu começou a fazer? A comprar arma. Não, a comprar arroz. Do estado de Qin. Começou a comprar muito arroz e pelo dobro do preço. O estado de Renchá já tinha parado de plantar arroz, porque a agricultura não dava dinheiro. Mas tinha grandes estoques de comida. Quando viu que o estado de Shu estava comprando arroz pelo dobro de preço, de maneira ambiciosa, você sabe o que o estado de Renchá fez? Vendeu os estoques de arroz todos para o estado de Shu. Quando, depois de um ano, então até agora, já vão 22 meses. Depois de um ano, o estado de Renchá ficou sem arroz, mas não plantava arroz, porque estava produzindo arma. Sabe o que o estado de Shu fez? Invadiu o estado de Renchá. Sem praticamente nenhuma perda humana, porque eles não tinham armas, tinham vendido tudo, e não tinham comida, tinham vendido tudo. Eles só tinham dinheiro. Quando eles invadiram o estado de Renchá, eles pegaram de volta todo o dinheiro que eles gastaram. Entendeu? É isso que Sua Alteza Real está fazendo, usando o cérebro, usando a inteligência, usando a astúcia, usando uma coisa que todo asiático com um pouco a mais de inteligência sabe que foi feito 2.650 anos atrás. Nós estamos falando aqui há quanto tempo que esse negócio de inteligência artificial, mercado financeiro, vai levar os Estados Unidos para o buraco. Estamos falando isso há mais de ano. E já está levando os Estados Unidos para o buraco. O que Sua Alteza está fazendo? Anunciando investimento em quê? Inteligência artificial. Aí os Estados Unidos acreditam ainda mais que inteligência artificial é o futuro. E investe. Tá bom, investe em inteligência artificial. Não invista em geração de energia. Quer dizer, Sua Alteza fala, vamos gerar energia. Mas dentro da Arábia Saudita. Eu não preciso entregar energia, é uma coisa que você transporta para um pacote. Na prática,
O Trump é um sujeito tão ambicioso, a elite americana é tão estúpida, que o Bin Salman falou: eu vou investir em energia, mas vai ser na Arábia Saudita. E os imbecis acreditam. Ah, então tá, vai ser na Arábia Saudita, mas é para o nosso bem. Cara, quando vai ser burro aqui na casa do Carvalho. A Arábia Saudita fez uma promessa, né? Promessa, que vai investir em eletricidade, que é aquilo que os modelos de inteligência artificial dos Estados Unidos precisam. Só que vai investir na Arábia Saudita. E aí, os modelos de inteligência artificial, as empresas de inteligência artificial dos Estados Unidos ficam tranquilas. Não. Nós podemos produzir GPU, TPU, CPU à vontade, porque a Arábia Saudita vai fornecer energia. Aham, vai. Dentro da Arábia Saudita. Claro que ela vai. É óbvio que ela vai, né? Com certeza. Mohammed bin Salman não sabe que o avô dele foi assassinado a mando dos Estados Unidos. Não sabe que ele próprio quase foi deposto pelo Biden quando eles tentaram fazer lá uma revoluçãozinha colorida. Mohammed bin Salman não sabe nada disso. Ele super acredita nos Estados Unidos. E Mohammed bin Salman, que é um gênio de quase 2 metros de altura, não está vendo um imbecil, fanfarrão, ególatra, egocêntrico, mitomaníaco, governando o país. Um cara desse é tão difícil de enganar, né? E é claro que Mohammed bin Salman iria desperdiçar essa oportunidade. Afinal de contas, quem é Mohammed bin Salman? É só um homem que controla $1 trilhão. Burro, né? Com certeza. Inteligente é o Trump. Inteligente é quem está junto com ele. Claro que é. Então o que ele está fazendo? Na prática, ele está recitando um estratagema do Estado de Heng-Chang. E nos Estados Unidos, vamos investir em inteligência artificial? Claro, vamos. É onde está o dinheiro, né? É o chip Ironwood. Vamos investir, como se não houvesse amanhã. Isso, invista. Ah, mas é geração de energia. Não. Energia só eu. Energia nós vamos gerar lá na Arábia Saudita. Vai estar lá esperando vocês. Pode confiar. Confia no pai. Entendeu? É por isso que o Bin Salman renovou os laços e contratos militares com os sauditas, com os norte-americanos. Inclusive por quê? Ah, eu vou comprar 20 F-35. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui, para não falar que eu estou de má vontade. Quanto tempo? Na verdade são 50. Quanto tempo os Estados Unidos gastariam para produzir 50 novos F-35? Não, filho, não quero saber o dia, quero saber o tempo. Eu não quero saber o custo. Eu quero saber o tempo. Eu não quero saber o custo. Eu quero saber quanto tempo. Peraí, só um momento, gente. Quanto tempo? Não estou falando de custo. Quanto tempo? Peraí, inteligência artificial você vai responder. 50 novas universidades, poderia ser produzido em... Olha lá, o tempo de produção variou significativamente. Em 2011, eles só conseguiram entregar 9. Atualmente, leva-se 18 meses. Vamos ler isso aqui? Vou colocar aqui, ó. O modelo de inteligência do Google, o mais avançado que existe no Ocidente, deu essa resposta aqui, camarada. Deu essa resposta aqui, ó. Vou passar aqui para vocês. Essa é uma resposta para todo mundo. Vamos ser transparente. Atualmente, leva cerca de 18 meses para construir um F-35 do início ao fim. Mas como a produção ocorre de montagem 24 horas por dia, com milhares de trabalhadores, com várias aeronaves em diferentes estágios de montagem simultaneamente, a taxa de entrega é muito maior. Blá, 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 blá. Traduzindo, levaria uns 2 anos. Você acha realmente que há
Daqui 2 anos, os Estados Unidos ainda existirão na toada que estão indo? E B, daqui 2 anos, essas aeronaves serão entregues. E Salman pode fazer a mesma coisa com os Estados Unidos que fez com o Brasil. Encomendou uma porrada de tanques Cascavel. Quando o Brasil foi entregar, não queremos mais. A Arábia Saudita fez isso com o Brasil. Por que não faria com os Estados Unidos? Por qual motivo, razão ou circunstância, não faria com os Estados Unidos? Os Estados Unidos poderiam retaliar. Retaliar como? Os Estados Unidos têm petróleo? Os Estados Unidos não conseguem vencer o Iêmen. Vão vencer a Arábia Saudita? Vão retaliar como? Tomando dinheiro saudita? Entendeu? Isso chama inteligência. É por isso que o príncipe Mohammed bin Salman reafirmou os laços. O golpe está aí. Desde o ano 650 antes da Era Comum. Cai quem quer. Ou quem não conhece a história, né? Não conhece a tática, não conhece a estratégia. Então não se preocupe com o príncipe Mohammed bin Salman. Ele sabe o que está fazendo. Ele é inteligente e cercado por gente ainda mais inteligente que ele. E muito mais leal do que os imbecis que cercam o Trump, que não tem lealdade nenhuma. São mais ou menos como os que cercaram o Bozo. Entendeu? É por isso, camarada, bonde do JC. É por esse motivo. Espero que eu tenha conseguido satisfazer essa curiosidade genuína e legítima. Mas, voltando ao assunto. O fato é que, diferente do que o camarada Chanaka diz, é óbvio que o Japão tem escolha. E é óbvio que o Japão vai escolher, ferrar os Estados Unidos. Mas aí o Japão ficaria sem proteção. Cara, que proteção os Estados Unidos são capazes de ofertar? Quem é que os Estados Unidos são capazes de proteger hoje em dia? Eles conseguiram, vamos ao dado concreto, os Estados Unidos conseguiram proteger a Arábia Saudita contra o Iêmen, a nação mais pobre da Península Arábica. A nação mais pobre do mundo árabe hoje. Eles conseguiram proteger a Arábia Saudita contra o Iêmen? Conseguiram proteger Israel contra o Iêmen? Se eles não conseguem proteger Israel e não conseguiram proteger a Arábia Saudita, como os Estados Unidos protegeriam o Japão de 3 potências nucleares? Explica. Como os Estados Unidos vão proteger o Japão de 3 potências nucleares? Eles não vão. Primeiro que eles não têm coragem, nunca enfrentaram um país no mesmo nível que eles, só enfrentaram a nação mais pobre, mais fraca. Eles não têm coragem. Mas mesmo se eles tivessem coragem, eles não têm os meios. Eles não têm capacidade. Eles não têm logística, produção industrial, equipamento, munição, arma, soldados, mão de obra, engenharia, logística. Se eles não têm para proteger Israel, que os políticos norte-americanos tornam mais importante que os próprios Estados Unidos, vocês acham honestamente que os Estados Unidos, que lançaram 2 bombas atômicas no Japão, vão enfrentar a Rússia, a Coreia do Norte e a China para proteger o Japão? Você tem que ser muito inocente para achar que os Estados Unidos, tem capacidade, B, tem coragem de defender o Japão. Não vão. E é óbvio que o Japão sabe disso. Então, o Japão compensa se livrar dos norte-americanos e fazer a paz com os vizinhos? Claro que compensa. Mas o Japão atualmente está provocando. Bom, os governantes também vão. E os governantes podem ser mais inteligentes do que parecem. Você faz um acordo ali, finge que está brigando. Estou brigando com a Coreia do Norte, estou brigando com a Coreia do Sul, estou brigando com a Rússia, estou brigando com os Estados Unidos ao mesmo tempo. O Japão fica feliz, batendo pau, os Estados Unidos, né? Fica feliz, batendo pau e dá uma foca. Enquanto isso, deixa o Japão destruir o sistema financeiro americano, o sistema financeiro deles, dos americanos. Sem o sistema financeiro, sem o dólar, sem a globalização, o que vai ser feito nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não vão conseguir se defender a si mesmo. E ontem nós falamos sobre isso. Até fizemos um artigo, um insight, modéstia à parte. Eu acho até simpático, ficou até bom. O que eu estou escrevendo nesse artigo? O que eu escrevi nesse artigo? Falei, cara,
Os Estados Unidos têm um problema sistêmico, insolúvel. O problema dos Estados Unidos é que não é o fato de eles não conseguirem mais atacar ninguém. Não. O problema dos Estados Unidos é que eles não têm mais como se defender de ninguém. Ontem nós falamos sobre isso. Os Estados Unidos não tem como se defender de ninguém. A defesa deles é bizonha. Certo? A defesa deles é bizonha. Os Estados Unidos não tem como se defender. Escrevemos um ensaio aqui, ó, anteontem, da superioridade naval à vulnerabilidade territorial, mostrando que o território dos Estados Unidos não tem defesa. Que eles montaram a defesa dos Estados Unidos na década de 1960, quando não existiam mísseis hipersônicos táticos, quando não existiam drones hipersônicos, quando os ICBM eram